boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente dá início a essa palestra tão esperada, né? O Richard Zimmler é o nosso convidado da tarde. A gente está iniciando a comemoração dos 3 anos de Cátedra da Cultura Judaica. São os estudos judaicos na Católica, né? Isso é muito comum na Europa, mas no Brasil ainda não, né? A gente está justamente aqui na Católica de São Paulo, iniciando essa atividade que já tem muitos cursos. Já fizemos um seminário internacional com gente de Israel, e hoje a gente inicia então a comemoração de 3 anos com a presença do Richard. O Richard está aqui no Brasil, né, lançando mais 2 obras. Muita gente já deve ter lido o seu último Cabalista em Lisboa, que eu havia lido antes de conhecê-lo, e depois conheci ele, não foi na Europa, mas foi no Recife, durante uma Fliporto. Então, Richard, muito bem-vindo à PUC. A gente tem um público nessa primeira Cestas Culturais aqui ainda pequeno, que vai crescer ao longo da história, mas a gente está com a transmissão ao vivo, né, no www.pucsp/ao-vivo. Então, você vai poder falar para o nosso público aqui e para o público espalhado aí pelo universo. Muito, muito bem-vindo, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de interagir aqui, na Europa, na América do Norte, em boas atividades. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu vou falar de pé, porque a minha língua original, a minha língua mãe é inglês, e eu consigo falar muito bem sentado, mas em português eu preciso do meu corpo, então eu vou me levantar e falar. Primeiro, eu quero exprimir os meus agradecimentos a várias pessoas. Primeiro ao professor José Luís, eu estou muito agradecido. Também ao agente do Centro de Cultura Judaica em São Paulo, que me trouxe para o Brasil. A minha editora Record, que está a lançar 2 novos livros meus neste momento. E queria também dar os meus parabéns a todos os professores e alunos da Cátedra de Estudos Judaicos. Evidentemente, sendo romancista histórico, eu penso que é muito importante o ensino do passado e, no caso específico dos judeus, da nossa própria história. O que eu gostaria de fazer hoje é falar um pouco da minha carreira como romancista histórico e também dos meus 2 novos livros. Eu quero começar com um livro que José Luís já mencionou, O Último Cabalista de Lisboa, o meu primeiro romance. E quero falar de como é que esse livro me ensinou o que eu quero fazer com a minha escrita e com a minha vida. A história do Último Cabalista de Lisboa começa em casa dos meus pais, em Nova Iorque. Eu estive lá um dia, por volta de 1989, e descobri um livro sobre iluminura judaica medieval. Eu sou de uma família judia, mas laica, e eu não sabia absolutamente nada sobre essa tradição, a tradição de ilustrar Antigos Testamentos, Haggadah e outros livros sagrados. Então peguei no livro e confirmei que havia escolas de iluminura pela diáspora inteira, ou seja, Portugal, Espanha, França, Hungria, Alemanha, Polónia, etc. E confirmei outra coisa, que muitos artistas de muita qualidade ilustravam Bíblias, Antigos Testamentos, desde o século X século, XI século. E fiquei fascinado, sobretudo com a qualidade das iluminuras e as criaturas mitológicas, os anjos, os demónios. Não sabia nada dessa tradição. E notei que havia uma escola de iluminura em Lisboa antes da Inquisição. Eu já tinha estado em Lisboa várias vezes para visitar os meus sogros, daí uma correspondência. Eu pensei, bom, eu podia escrever um romance sobre um pintor de iluminuras a viver em Lisboa antes da Inquisição.
Antes da Inquisição, porque a Inquisição confiscou todos os livros hebraicos. Evidentemente, eu tinha que fazer imensa pesquisa para falar da vida cotidiana dos judeus em Lisboa no século XVI. Como é que eles se vestiam? O que é que eles comiam? Como é que eram as casas? Havia sinagogas? Quantas sinagogas? Onde? Então, isto é antes da invenção da internet, então não foi nada fácil conseguir todos aqueles livros. Eu mandei vir muitos livros de outros sítios do mundo, de Londres, de Nova York, de São Francisco. Também eu estava a viver em Berkeley, na Califórnia, nessa altura, então consegui ir à biblioteca da universidade, consegui muitos livros lá. E ao fazer a pesquisa, ao longo de um ano, para escrever o romance, eu descobri duas coisas fundamentais para a minha carreira como escritor e para a minha vida como ser humano. Primeiro era a Cabala, o ramo místico do judaísmo. E se houver interesse, eu posso falar mais disso. A segunda coisa importante era o massacre de Lisboa de 1506. O que é este massacre? Em abril de 1506, durante o festival da Pesach, Passover em inglês, houve um levantamento terrível em Lisboa, uma espécie de pogrom, em que 2.000 cristãos novos, judeus convertidos à força pelo rei Dom Manuel em 1497, 2.000 cristãos novos foram mortos e queimados na praça principal de Lisboa, o Rossio, que ainda é a praça principal de Lisboa. Bom, eu fiquei chocado, evidentemente, e decidi falar com os meus amigos portugueses sobre isso, porque eu mudei para Portugal, devia dizer, em 1990, e decidi falar com eles sobre o massacre. Então eu perguntava, o que é que vocês sabem deste acontecimento terrível? E ninguém sabia nada. Zero. Silêncio total. Outra vez fiquei muito chocado, porque faz parte da história de Portugal. Então eu decidi escrever um romance sobre um pintor de iluminuras que vivia durante o levantamento, o massacre de Lisboa de 1506. É isso que eu fiz. Estou a falar disto tudo porque a pesquisa e o próprio processo de escrever esse livro, eles me ensinaram uma coisa importante, que eu gosto imenso de falar de pessoas esquecidas. Eu tenho uma personalidade bastante subversiva. E quando as outras pessoas preferiam esquecer ou branquear um evento, eu fico muito entusiasmado. Eu penso, ok, eles querem o esquecer, mas eu não vou deixar esquecer. E depois de escrever O Último Cabalista de Lisboa, escrevi mais 3 romances sobre a mesma família judaica portuguesa, os Zarco. O 4º volume nesta série, embora sejam livros independentes, não é necessário ler O Último Cabalista de Lisboa para compreender os outros. São ligações, mas não são sequels. Isto não é Rambo 2, Rambo 3, ou Batman 4, ou Batman 5, não tem nada a ver com isso. O 4º volume chama-se A Sétima Porta e que estamos a lançar no Brasil neste momento. E é a história de uma jovem alemã. Ela começa o romance com 14 anos, chama-se Sophie, e ela adora a Alemanha. Está a viver nos anos 20 e 30 na Alemanha. Ela pensa que Berlim é a cidade mais sofisticada do mundo, é o primeiro sítio no mundo em que uma jovem mulher como ela pode sonhar em ter uma vida independente, sexualmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Ela não pode imaginar viver em outro sítio. Ela adora a cultura alemã. Ela adora Goethe, Grillparz, os pintores expressionistas como Otto Dix e George Grosz. Eu pensava que isto seria importante, porque nós normalmente, quando falamos dos alemães, da história da Europa dos anos 20 e 30, temos muitos preconceitos
contra os alemães. E com razão, evidentemente, por causa do Holocausto. Mas nem todos os alemães apoiavam o Hitler. E seria importante falar deles também, porque eles foram esquecidos. Acontece que a jovem Sophie tem um vizinho, um velho alfaiate, que se chama Isaac Zarco, que é um descendente de Baraquias Zarco, o narrador do Último Cabelista de Lisboa. Aliás, ele herdou vários manuscritos de Baraquias. E Isaac é uma pessoa com um pé no mundo muito real, ele é alfaiate, tem que ganhar uma vida, etc. Mas tem um pé também no mundo místico. E ele pensa que ele talvez possa encontrar uma chave nos manuscritos de Baraquias para vencer a luta contra Hitler e os seus apoiantes. A Sophie decide formar uma frente unida com Isaac e os seus amigos, porque a única coisa que ela quer fazer é libertar a sua amada cidade de Berlim do que ela considera uma banda de gangsters, os nazis. Daí a história da Sétima Porta. Estamos a lançar mais um romance neste momento. Vou falar rapidamente desta, porque tem muito pouco a ver com estudos judaicos. Chama-se Strawberry Fields Forever, no Brasil. É o título original de inglês, evidentemente tirado de uma das canções que eu adoro dos Beatles, Strawberry Fields Forever. Não fazia muito sentido traduzir literalmente para campos de morangos para sempre, isso não significa nada em português. E é a história de uma jovem portuguesa de 15 anos, que se chama Teresa, que muda de Lisboa para Nova Iorque com a sua família e apanha imensos choques de cultura, não consegue fazer amizades, os outros miúdos fazem troça de ela, por ela falar com sotaque português. É a minha vida ao contrário, porque eu mudei dos Estados Unidos, da zona de San Francisco, para Portugal em 1990. Mudei com o meu cérebro norte-americano, e apanhei imensos choques de cultura. Porque o que eu descobri, primeiro, que eu não era uma pessoa sofisticada, como eu pensava. Eu era de Nova Iorque, pensava que era uma pessoa super sofisticada, porque já tinha lido Dostoiévski, e Faulkner, e Stendhal, e porque eu já tinha visto todos os filmes franceses dos anos 60 e 70. Mas eu era um bocado provinciano, porque eu pensava de todo o mundo, pensava de uma forma igual sobre tudo. Sobre sexo, amor, paixão, tolerância, solidariedade, tempo, sobre tudo. E não é verdade. Descobri que o português pensa de uma forma completamente diferente sobre essas coisas. Daí os choques de cultura para mim e para a jovem Teresa no livro. O livro tem uma ligação à história judaica que é um bocado interessante. É que em Portugal nós falamos pouco dos imigrantes. Falamos muito pouco dos imigrantes portugueses que vivem no Brasil, na Suíça, nos Estados Unidos, Angola, Moçambique, etc. Há um certo preconceito contra eles. Por quê? Porque, em geral, não são pessoas com mestrados, com licenciaturas. E eu pensava sempre que isso é muito injusto. Porque, no fundo, um imigrante, tal como centenas de milhares, se não milhões de judeus, antes da Segunda Guerra Mundial e depois, foram imigrantes com muita coragem. Exige imensa coragem mudar de país, mudar de língua, mudar de profissão e viver num outro mundo em que as pessoas pensam de uma forma diferente. Então, esta história, embora não tenha nada a ver diretamente com a história judaica, tem imenso a ver com a condição de ser imigrante. E o que eu gostaria de fazer agora, se for possível, já falei suficiente destes dois novos livros, era falar destes livros, do Último Cabelista de Lisboa, dos Anagramas de Varsóvia, que é outro romance que a gente lançou há 2 anos no Brasil, da minha carreira, de ser americano em Portugal, de Barack Obama,
qualquer assunto. Então, o que eu gostaria de fazer agora era ouvir perguntas ou comentários e abrir um diálogo com vocês. Bom, muito gostoso ouvir do próprio escritor. E você esteve no Brasil para lançar os outros livros há 2 anos, né? Então, começar com aquela provocação com o visitante, né? Você, antes da gente passar para a questão dos livros, né? Você sente alguma modificação no Brasil? Como você se sente voltando para o Brasil agora, depois de... Você esteve no Nordeste, mas também visitou o Sul. Eu não conheço o Brasil muito bem. Já estive no Recife, Olinda, São Paulo, Rio de Janeiro. Para mim, estar no Brasil é um bocado surrealista, porque a minha língua-mãe é inglês, primeiro. Eu aprendi português em Portugal. Obviamente, eu falo com este sotaque mutante, híbrido de Portugal, americano, uma mistura de tudo. Então, estar no Brasil, para mim, é surrealista. Por quê? Porque eu consigo conversar com as pessoas sem problema. E eu nunca imaginei, em criança, que fosse possível eu estar no Brasil e conversar com pessoas naturalmente e compreender quase tudo que as outras pessoas digam. Então, a minha primeira reação no Brasil é uma certa gratidão. Uma gratidão pela minha sorte em viver em Portugal e participar no mundo lusófono e ter a possibilidade de viajar e conhecer um país enorme e muito variado como o Brasil. Quer dizer, de andar nas ruas de Olinda e falar com as pessoas, e isso para mim é espetacular. Agora, Brasil, obviamente, para mim, sendo norte-americano de Nova York, há certas comparações que uma pessoa faz naturalmente. Quer dizer, São Paulo, para mim, eu sinto-me completamente em casa em São Paulo porque sou de Nova York. E embora haja diferenças importantes entre as duas cidades, evidentemente há certas comunalidades. São Paulo é o motor econômico do Brasil, é uma cidade muito grande, muito cimento, muito concreto. A vida aqui, o ritmo de vida aqui é muito apressado, tal como Nova York. Outros aspectos do Brasil, evidentemente, são mais perturbantes. A pobreza. Acabamos de chegar de Ribeirão Preto, que é uma cidade de 600 mil habitantes, mas muitas zonas da cidade me parecem muito pobres, e em pleno estado de São Paulo. E fico muito perturbado com isso. Quer dizer, a injustiça do mundo é muito evidente no Brasil. O fosso entre os mais ricos e mais pobres. Também é evidente nos Estados Unidos, mas eu acho que é ainda mais evidente no Brasil. Nós tivemos na semana passada a abertura da Feira de Frankfurt, que o Brasil foi tema, e quem foi o Rufato, né? O Luiz Rufato foi o escritor que foi convidado, como você, como escritor, para fazer a abertura. E ele surpreendeu todos, porque ele colocou o tema da desigualdade, exatamente como você falou, como um destaque. E as pessoas se revoltaram, porque falaram, você foi convidado pelo governo para falar bem do Brasil. Poxa, né? Exato. E ele colocou esse ponto. Isso é muito interessante, até por você mencionar o interior de São Paulo, né, que pouca gente conhece, e tem uma imagem, olhando a cidade de São Paulo, que São Paulo, como você falou, parece Nova York, e São Paulo seria o estado, como o estado de Nova York, mas a coisa acaba totalmente na cidade. Eu trabalhei durante um bom tempo abrindo bibliotecas no interior de São Paulo, e eu vou te falar, é igual abrir bibliotecas no interior do Tocantins. Tem cidades que não tem, que o nível de leitura é quase zero. Tá? Isso no estado de São Paulo, que a gente pensaria diferente. E em termos da... como eu te falei, eu conheci o Richard através do livro, né? Que é uma coisa que eu acho muito bacana para quem vive nesse meio literário, é você conhecer a pessoa depois de já ser querido por causa do livro. Né?
particularmente achei o Cabalista de Lisboa muito importante, até porque nós trabalhamos aqui na PUC com documentos, e você faz toda uma ficção em cima de um documento. Tá? Então, a tua pegada de ficção é a nossa profissão. Tá? E, na época, eu lembro que realmente foi um livro de uma popularidade muito grande aqui em São Paulo, no Brasil. Né? Como é para você a recepção, se é que você tem um feedback do teu livro aqui, em Portugal, e eu imagino que nos Estados Unidos também, né? Também. É uma história muito curiosa, porque eu escrevi O Último Cabalista de Lisboa em inglês, evidentemente, eu quase sempre escrevo em inglês, e o meu agente literário em Nova York enviou o manuscrito para as editoras americanas, e 24 editoras norte-americanas rejeitaram o livro. Quase todos eles dizendo a mesma coisa, ao longo de 2 anos, 24 cartas, terrível período para mim. Eles diziam, é uma história muito original, personagens fascinantes, muito dramático, mas não vai vender. Porque quem conhece os Estados Unidos sabe muito bem que os americanos não sabem a geografia muito bem, e eles pensam que o mundo começa em Maine, Texas e Califórnia, e o resto do mundo simplesmente não existe. Então Lisboa, 1506, para eles era o fim do mundo. Até um dos editores me escreveu uma carta diferente e disse que ele já tinha comprado o seu livro judeu do ano. Ou seja, soube através dessa carta que há uma cota, pelos vistos, para livros judaicos e livros de negros e de índios e de brasileiros e de tudo. Eu fiquei muito deprimido, porque fiz 1 ano de pesquisa para escrever o livro, 2 anos de escrita, e esperei 2 anos para receber 24 cartas de rejeição. 5 anos da minha vida e não tinha nada, 0. Eu pensei, bom, evidentemente eu não vou ser romancista, porque eu escrevi o melhor livro que eu podia escrever e ninguém está interessado. Vou ter que conseguir outra profissão, só que eu não sabia qual profissão eu devia fazer. Uma ideia louca me salvou. Prova de que às vezes são as ideias loucas as mais importantes. Pensei, bom, o livro de cor em Portugal é sobre a história portuguesa, todos os personagens são portugueses, por que não enviar um manuscrito para uma editora portuguesa? Parece óbvio agora, mas na altura eu pensei, isto é estupidez. Consegui nomes das editoras dos meus amigos e enviei o manuscrito para um dos nomes, Maria da Piedade Ferreira, de uma pequena, mas muito boa editora que se chama Quetzal. Esperei 3 meses, ela não me respondeu, mas decidi ligar para ela e ela disse, olha, faz favor de vir a Lisboa e a gente fala sobre o seu livro. Eu estava a viver nessa altura, ainda estou a viver no Porto, então apanhei o comboio, o trem, cheguei a Lisboa e ela, a primeira coisa que ela me disse era, o que é que gostaria de ver na capa? O meu português era muito mal, muito caricato nessa altura, e eu pensei, oh, desculpa, não compreendo. E ela disse, tem uma imagem, uma ideia para a capa do seu livro? E eu perguntei, quer dizer que quer publicar o livro? Sim, a gente adorou, obviamente vamos publicá-lo. Eu não me lembro nada do resto da conversa, porque eu estava num estado eufórico lá nas nuvens. Então, a minha carreira é completamente pernas para o ar, porque o meu primeiro romance, a primeira edição, é numa língua estrangeira, introdução portuguesa. Felizmente, o livro, a Maria da Piedade disse-me muito claramente, olha, você fala do massacre de Lisboa de 1506, que é um evento muito negativo da história de Portugal e toda a gente preferia esquecer. Então, o seu livro provavelmente não vai vender nada. Então, tem que estar preparado, mentalizado para essa eventualidade. Felizmente, o livro saiu e devido à grande curiosidade em Portugal em relação ao judaísmo, porque em geral os portugueses não sabem rigorosamente nada sobre o judaísmo nem a história judaica, mas existe uma grande curiosidade.
felizmente. Então, o livro chegou ao número 1 na lista de best-sellers 2 semanas depois de ser publicado, que era espetacular para mim, mas ao mesmo tempo eu fiquei um bocado desorientado. Por quê? O livro tinha sido rejeitado por 24 editoras nos Estados Unidos e agora está número 1 na lista de best-sellers. E eu não era possível fazer a correspondência entre essas duas coisas. Bom, graças ao sucesso em Portugal, foi possível vender os direitos em muitos outros países, incluindo, finalmente, os Estados Unidos e Inglaterra, onde o livro vendeu muito bem, mas vendeu bem apesar da estrutura do mundo literário nos Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, não recebeu grande ajuda dos editores literários, era simplesmente boca ao ouvido. As pessoas liam o livro, gostavam, mencionavam ao amigo, ao pai, à mãe, ao irmão. Olha, este é um livro muito interessante. Daí o sucesso do Último Cabalista de Lisboa, também no Brasil. Foi um grande sucesso cá também e estou evidentemente muito grato. Sem esse pequeno livro eu não estaria no Brasil neste momento e sem a minha ideia louca de enviar um manuscrito para uma editora portuguesa, eu não estaria cá neste momento, estaria num outro sítio.